Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um The Look Entrevista, avisando vocês antecipadamente, como eu avisei nessa semana inteira. O The Look Entrevista nessa semana é gravado. Eu estou me recuperando de uma cirurgia que eu fiz no dia 21, quinta-feira, mas deixei aqui um material bem bacana, com gente bem legal sendo entrevistada. Infelizmente não vou poder ler os comentários de vocês, mas estarei acompanhando nessa transmissão ao vivo, né? A entrevista foi gravada, mas a entrevista está sendo transmitida de forma ao vivo aqui no 247. Como vocês já leram aí no título do nosso vídeo, eu vou entrevistar uma das mais jovens e promissoras lideranças políticas lá do Maranhão, terra do Flávio Dino. Eu vou conversar com o deputado estadual Duarte Júnior, do PCdoB, eleito agora para seu primeiro mandato. Duarte, eu quero agradecer você ter topado essa entrevista aqui no 247 e já começo com uma pergunta. A gente acaba falando muito sobre política nos eixos Rio, São Paulo, Minas Gerais, às vezes um pouco de Salvador, às vezes um pouco de Recife. Brasília, a gente acaba não olhando muito para as lideranças desses outros centros. Queria que você se apresentasse para todo mundo aqui do Brasil 247 que está assistindo a nossa entrevista e falasse como é que o Duarte Júnior foi parar na política e se tornou o terceiro deputado estadual mais votado aí do Maranhão. Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, Duarte. Boa noite, William. É um prazer falar com você, falar com todos os seus internautas, seus telespectadores, todos os seus leitores. É uma grande honra. Eu fiquei muito feliz quando vi várias pessoas lá no Twitter marcando, quando você perguntou quem poderia ser entrevistado. Fiquei ainda mais feliz quando recebi o teu direct e pude estar aqui, né, participando, conversando diretamente com você, falando um pouco mais do meu trabalho, falando um pouco mais da política pública que estamos desenvolvendo aqui no Maranhão, ao lado do governador Flávio Dino, e poder estar mostrando para os cidadãos brasileiros um pouco do que vem ser essa nova política que estamos praticando aqui no Estado. Eu sou advogado, tenho mestrado pela UFBA em políticas públicas, nunca pensei na minha vida em disputar uma eleição, foi algo que acabou acontecendo naturalmente depois que eu assumi a presidência do PROCON Maranhão. E a minha convocação para presidir o PROCON, que é um órgão que existe há 30 anos aqui no Maranhão, ela veio também de uma forma muito natural, mesmo sem ser filho de político, sem ter raízes na política. Meu pai e minha mãe nunca trabalharam com a política. Fui convidado pelo governador Flávio Dino, uma indicação direta dele. O governador Flávio Dino foi meu professor na universidade, e eu tive a oportunidade de dar continuidade a um trabalho que eu já desenvolvia como advogado na defesa do consumidor, como professor universitário. Sempre ministrei palestras gratuitas nos colégios, nas escolas públicas, e pude ter a oportunidade de presidir o PROCON, que era um órgão muito tímido. Eram apenas 5 unidades no Estado, hoje são 52 unidades na minha gestão. Em 1.187 dias, nós saímos de 5 para 50 unidades, ou seja, 10 vezes mais, e conseguimos reduzir os gastos públicos em 41%, 42%. No meu segundo ano à frente do PROCON, acumulei a gestão do PROCON com a gestão do Viva Cidadão, que é um órgão muito comum em vários estados, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, chamado como Poupa Tempo, que é um órgão de emissão de identidade, de documentação, é um órgão de atendimento, que antes aqui no estado era muito burocrático, as pessoas esperavam do lado de fora para serem atendidas, e hoje tem atendimento dentro de shoppings, das 10 da manhã até as 22 horas, sábado e domingo, tem unidades super luxuosas que não custam nada para o estado, tem unidades nas regiões mais longínquas, mais distantes, em municípios de menor IDH. Nós conseguimos descentralizar bastante o atendimento e garantir um serviço público com qualidade e eficiência a todos os maranhenses em todas as regiões do estado. Por essa razão, num dado momento, o governador Flávio Dino me chamou para conversar num despacho que nós tínhamos pelo menos uma vez por mês. Ele perguntou para mim se eu tinha vontade de disputar as eleições, se eu já tinha pensado nisso. E eu fiquei muito assustado, porque a minha visão, naquela época, era muito de que se eu fosse candidato a alguma coisa, eu ia ser visto como bandido, como corrupto, como mais um que fez tudo aquilo para ser candidato. E eu conversei de forma muito sincera com o governador e falei assim que eu não pensava realmente em ser candidato, por esse meu receio. E ele riu e falou assim, mas vem cá, e eu, por acaso eu sou corrupto? Aí eu falei assim, não, governador, você foi juiz federal, você tem, todo mundo sabe o teu perfil, eu tenho medo de ser confundido. E ele disse assim, Duarte, quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no senso dos bons, está no barulho que os maus fazem. Então é importante que você pense nisso com mais carinho, trazendo esse pensamento de Martin Luther King.
E desde lá eu comecei a pensar, isso foi no finalzinho de 2018, 2017, e aí no ano seguinte surgiu a oportunidade de eu ser candidato. Graças a Deus consegui me eleger, fui o mais votado da história de São Luís, com quase 47 mil votos aqui na cidade, para que as pessoas possam ter uma dimensão. A mais votada na história de São Luís, que é a capital do Maranhão, antes de mim foi a Gardeninha Castelo, filha do então prefeito João Castelo, com 22 mil votos. Ou seja, a gente chegou a quase 47 mil votos, uma diferença de 30 mil votos para o segundo colocado. O terceiro mais votado do estado do Maranhão, isso sem apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito. Foi panfletando no sinal, panfletando na porta das universidades, algumas que eu leciono, nas portas dos cursinhos, nos sinais mesmo, 7 horas da manhã, na hora do almoço, de madrugada não, à noite, sempre panfletando. E foi uma coisa assim, onde as pessoas reconheceram muito o trabalho que nós desenvolvemos no Propondo Viva. Foi uma gestão muito correta, garantindo direitos, garantindo resultados, fiscalizando portos de combustíveis, e graças a Deus, hoje nós conseguimos essa oportunidade de continuar com esse trabalho. E na Assembleia, apresentando projetos na área do direito do consumidor, que é a minha prioridade, e também na área de outros direitos constitucionais, como também os direitos animais, que foi uma bandeira que a gente levantou muito forte durante a campanha. Eu fiquei particularmente interessado por essa pauta de defesa dos animais. Eu sou vegetariano, em transição para vegano, sou um entusiasta dos direitos dos animais, e eu vi que você apresentou, colocou a equipe para trabalhar aí nesses primeiros dias de mandato, e apresentou muitos projetos de lei em relação à defesa dos animais. Como é que essa pauta entrou dentro da sua vida e foi logo transportada aí para o seu mandato? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos, né? Que projetos foram esses que você apresentou em relação à defesa dos animais nesse começo de mandato? Olha, William, eu sempre busquei fazer atuação extremamente técnica, no sentido de fazer com que as pessoas percebessem que o problema não está na política nem nos políticos, está naqueles que tiveram a oportunidade de fazer e nada fizeram para honrar a confiança das pessoas. Eu tenho uma necessidade muito grande de honrar aquilo que eu me comprometo perante as pessoas. Tive a oportunidade também de ser selecionado pela Rede RAPS, pela Fundação Lema, fazer uma série de cursos de capacitação, e esses assuntos, interesses difusos, coletivos, eram muito debatidos durante os encontros, durante as aulas. E durante a campanha eu acabei propondo algo relacionado à defesa dos animais, como o SAMUV, como a destinação de emendas para o atendimento ao direito dos animais, para um eficiente controle de zoonoses, e foi uma coisa que me surpreendeu, porque quando eu era menor, quando eu era pequeno, talvez todo mundo já deva ter pensado nisso, eu pensava em ser médico veterinário. Acabou que eu fui crescendo um pouco mais e me interessei muito pelo direito, pela comunicação, e cursei direito. Então, fiz essa proposta sem nenhuma pretensão, eu achava que era algo até que iriam receber mal, confesso a você. E a repercussão foi muito boa, ao ponto em que toda aquela minha fama na defesa do consumidor, ela chegou no momento da campanha que ficou equiparada com as minhas propostas relacionadas aos direitos animais. Então, eu busquei, imediatamente após a posse, protocolar projetos relacionados à defesa dos animais para que essa proposta ela fosse contemplada. Já apresentei 2 projetos. O primeiro projeto para instalação de câmeras dentro de pet shops, porque há maus tratos de animais dentro de pet shops. Eu, quando era advogado, já peguei casos relacionados a isso, onde o tutor do animal, ele deixa aquele animal para ser tratado, para ser cuidado, e acaba percebendo que com o retorno desse animal, ele acaba voltando com algum trauma, com alguma ferida, e já foi possível pegar esse cidadão que praticou esse ato graças ao vídeo monitoramento. Então, apresentei esse projeto de lei para garantir o vídeo monitoramento dentro de pet shops e também alterando uma lei estadual que aumenta a pena a ser aplicada por aquele que realizar maus tratos a animais. A pena era um valor irrisório, um valor de R$200. E o que gera a prática criminosa, o que gera a prática criminosa não tão somente ao animal, mas ao feminicídio ou qualquer outra prática, é a sensação de impunidade. Então, no momento que a gente aumenta uma pena e faz com que aquele sujeito ele perceba que ele não sairá impune, que aquela imagem poderá ser capturada, a gente começa a demonstrar para aquele possível infrator de que o crime não compensará
e de que ele não sairá impune, e assim gerará um desestímulo, assim como eu pretendo propor através dessa lei. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo o programa. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo, mas essa entrevista foi gravada anteriormente. Eu estou me recuperando de uma cirurgia, então não estou lendo os comentários de vocês por esse motivo. Tenho certeza que a Sônia Mourão está assistindo. Um beijo para a Sônia Mourão, que assiste e comenta todos os programas, e para todo mundo que assiste sempre aqui. Estarei acompanhando os comentários, apesar de não estar lendo os comentários, porque a entrevista, como eu disse, foi gravada. Deixa eu te fazer uma pergunta, Duarte, em relação ao PCdoB, em relação ao seu partido. Você é jovem, está no seu primeiro mandato e tem um perfil muito parecido com essas novas forças progressistas que estão surgindo em partidos como o PT, como o PCdoB, como, especialmente no PSOL, que é um partido que tem muitas lideranças nesse sentido, mas você faz parte de um partido que tem estruturas partidárias muito burocratizadas. O PCdoB é um partido muito antigo, logo acaba sendo até um partido mais burocrático que os outros. Você acha que a tendência é que esses partidos acabem se desburocratizando para dar espaço a candidaturas como as suas e a mandatos como os seus? Eu vejo que há uma diferença em relação ao PSOL, por exemplo, que é um partido mais novo e, por consequência, um partido menos burocrático, acaba tendo essas candidaturas mais ligadas a movimentos sociais, a pautas sociais, o que acaba não sendo mais o caso de partidos tradicionais como o PCdoB, o PT, o PDT e o PSB. Olha, sem dúvida alguma, não só o PCdoB, mas todos os partidos, eles refletem as necessidades sociais, principalmente as necessidades contemporâneas. Então, os partidos, eles precisam se atualizar, eles precisam se desburocratizar, eles precisam refletir exatamente os anseios sociais. Claro, não abrindo mão da sua ideologia. Por exemplo, o momento em que nós estamos vivendo, onde há uma grande força no sentido de retroceder em garantias constitucionais, em garantias fundamentais, é preciso reafirmar esses princípios. É como eu digo nas minhas aulas de direito constitucional na universidade. O que está posto na Constituição, aquele direito posto, aquele direito positivado na Constituição escrita, aquilo ali não surgiu do acaso. Surgiu graças a inúmeros movimentos sociais, muita luta, muito suor, muito sangue, movimentos de minorias que reafirmaram o seu direito, e por isso está constitucionalizado. Nós não podemos abrir mão de nenhum direito, e é por isso que é fundamental não abrir mão da nossa ideologia, do nosso pensamento, porque há uma fundamentação para isso. Se há algum engano, claro, precisa ser revisto, precisa ser modificado, precisa ser corrigido, mas é importante manter esse pensamento, mas se atualizar até mesmo para poder atrair novos adeptos. Nós vivemos a era das redes, a era digital. Graças a Deus, nós podemos agora estar falando com milhares de pessoas. E é preciso saber levar essa informação para que movimentos que buscam retroceder em direitos, eles possam não atingir novos adeptos, atrair novos adeptos por simplesmente saber utilizar a linguagem mais adequada. Então, eu penso que a esquerda, de modo geral, ela precisa rever a sua forma de abordagem, exatamente para que aqueles mais jovens, eles possam entender a importância do direito que nós estamos defendendo. E assim, claro, o PCdoB, aqui no Maranhão, ele evoluiu muito, graças à liderança inquestionável do governador Flávio Dino. No primeiro mandato, o governador Flávio Dino teve como seu vice um candidato do PSDB, que foi o doutor Brandão, e foi um vice, assim, fantástico, não teve nenhum escândalo, há uma sintonia muito grande, não é à toa que ele continua sendo vice do governador Flávio Dino nesse segundo mandato, inclusive agora está no PRB. Então, é importante haver esse diálogo, essa sintonia, exatamente para fazer com que essa forma de fazer política, que é a forma correta, a forma acertada, ela possa avançar e fazer com que aqueles que não pensam numa política para as pessoas, das pessoas e pelas pessoas, possam perder os espaços que antes eram tidos como seus, espaços públicos. Exemplo aqui no Maranhão, o Sarney. Eu fiquei muito feliz quando você falou assim, Duarte Júnior do Maranhão, terra do governador Flávio Dino. Antigamente o Maranhão era conhecido como terra do Sarney. E o governador não vai gostar da forma como você falou, porque hoje o Maranhão não é de um, de dois, não é de poucos, o Maranhão é de todos nós, graças a essa nova forma de fazer política, graças a essa forma de dialogar com os diferentes e fazer com que o direito fundamental, constitucional, seja de fato preservado. Apesar de não ser a terra do Flávio Dino, a gente acaba lembrando
quando a gente fala do Maranhão hoje, a gente, pelo menos do campo progressista, acaba lembrando do governador Flávio Dino. Eu quero te perguntar como é que você vê essa liderança do Flávio Dino. Ele é uma liderança inquestionável aí no Maranhão. No Nordeste todo ele tem uma influência muito grande, mas quando a gente fala sobre campanha presidencial de 2022, apesar de a gente ter acabado de sair de um processo eleitoral, você sabe que essas pautas são muito dinâmicas, né? Então já tem gente falando, inclusive já tem gente fazendo campanha para 2022, não vou citar nomes, aí nos comentários o pessoal com certeza sabe de quem eu estou falando, mas já tem gente fazendo campanha para 2022. E já tem gente fazendo campanha, inclusive, para o Flávio Dino, né? O Flávio Dino é considerado um nome que não é do PT, não é do PDT, de um partido que não teve esse protagonismo, pelo menos em uma disputa presidencial nesses últimos anos, desde a retomada da democracia. E eu queria que você comentasse como é que você ouve, como é que você recebe essas hipóteses de talvez o Flávio Dino ser candidato à presidência em 2022, com o apoio desse campo progressista, e que você falasse, já que você trabalhou na gestão com o Flávio Dino, como é a gestão Flávio Dino, para que as pessoas talvez se apaixonem e pensem mais ainda nessa hipótese do Flávio Dino talvez ser pré-candidato à presidência em 2022. Olha, William, eu falo com muito orgulho, primeiro como cidadão maranhense, como ex-aluno, como ex-membro do seu primeiro governo aqui no Maranhão. Como disse, eu era secretário de Estado, presidente do PROCON, presidente do Viva Cidadão. E fora esses primeiros pontos, o governador Flávio Dino é a solução para esse país. Ele foi a solução para o Maranhão, tem sido a solução para o Maranhão, e o Maranhão precisa emprestar o Flávio Dino para o Brasil. Porque você fez um comentário sobre a questão do PSL. Aqui no Maranhão, o PSL faz parte da base do governo Flávio Dino. Aqui no Maranhão, o deputado estadual que foi eleito pelo PSL faz parte da base do governo, do blocão, lá na Assembleia Legislativa, apoiando as causas, as propostas governistas, ou seja, é da base. Ele tem uma capacidade muito grande de dialogar com aqueles que pensam de forma diferente e demonstram que devemos nos unir em prol do interesse comum, que é o interesse social, o interesse público. Hoje a oposição aqui no Maranhão se resume ao PV, que posso nominar o Adriano Sarney, entrou com processo para tirar o sobrenome Sarney, mas é o Adriano Sarney, e mais 5 deputados, que são todos oriundos do PMDB, partido do então ex-presidente José Sarney. Ele teve uma capacidade fantástica de dialogar com esses partidos e fazer com que o seu governo seja eficiente. Todos os índices do governo atual, em comparação com os governos anteriores, são bem melhores. Educação, segurança, saúde, cidadania, infraestrutura, todos os órgãos, todas as secretarias estão em números bem mais avançados do que anteriores. Por exemplo, escolas. O governo Rosiana, de 2010 a 2014, inaugurou 12 escolas. O governo Flávio Dino conseguiu inaugurar, reformar, dentre as quais eu destaco as escolas dignas, que antigamente era escola de taipa, agora são escolas dignas, que é como se fosse o maior ponto de referência dentro daquela localidade para aqueles que lá habitam. Escolas em tempo integral, foram mais de 700 escolas, 700 obras na área de educação. O salário dos professores no Maranhão é o maior do país. Isso para um estado que é tido como um estado pobre. Aqui se investe em educação, as políticas de educação são realizadas, segurança pública, foram mais de 600 novas viaturas, 2 concursos para a polícia, ou seja, aumentando o contingente policial em pelo menos 4 vezes mais. Então, são dados concretos, são dados inquestionáveis, porque estão públicos, estão no portal de transparência. Então, é uma forma de avançar, e diga-se passagem, num período de crise, num período de recessão. Mesmo durante esse período de crise, de recessão que nós passamos nos últimos 4 anos, 5 anos, o governo Flávio Dino conseguiu avançar, demonstrando que é possível fazer mais, gastando bem menos. Como fazer isso? Tendo capacidade de gestão e não tolerando corrupção nem praticando atos de corrupção. E por isso que eu digo que o Brasil precisa de um presidente como o governador Flávio Dino. Por isso que eu posso dizer que eu sou um dos que apoio e faço campanha, e terei maior prazer de falar que um dia eu fiz parte do governo dele e ver o excelente trabalho que ele pode fazer em todo o território nacional.
Pessoal, quero agradecer a todo mundo. Acho que o meu retorno está aberto aí. Acho que tá, não, pronto, parou. Eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está assistindo o programa. Lembrando, a entrevista foi gravada previamente, estamos transmitindo ao vivo agora, mas eu não estou lendo o comentário de vocês porque a entrevista foi gravada. Estou me recuperando de uma cirurgia, semana que vem eu estou de volta, mas por isso eu não estou lendo os comentários de vocês, mas sei que tem muito comentário. Pedir para todo mundo divulgar essa entrevista, mandar para o WhatsApp da família, do amigo, do inimigo, do grupo da igreja, do grupo da escola, e também se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, e quem puder colaborar, seja membro do canal, clique aqui no Seja Membro aqui embaixo, é baratinho por mês, você ajuda a continuar construindo esse espaço de mídia progressista que é o 247. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a encerrar a entrevista, Duarte. A gente sabe que o Maranhão é um estado pobre do Brasil, assim como quase todos os estados do Nordeste, principalmente o interior do Nordeste, é uma região muito pobre por conta do descaso que sofreu durante séculos no Brasil, em relação, e criou esse abismo de desenvolvimento em relação a essa região centro-sul do Brasil. A gente teve um aumento nesse desenvolvimento com a gestão do presidente Lula e depois com a presidenta Dilma, mas agora a gente tem o presidente Jair Bolsonaro presidindo o Brasil. Você teme que esse avanço no desenvolvimento aí do Estado, especialmente do Maranhão, seja atrasado nesse período em que o Bolsonaro é presidente, já que, obviamente, o Flávio Dino é um governador que fez muito pelo Estado, mas ainda assim depende muito de recursos federais, de aporte de dinheiro do governo federal, e talvez esse problema de relação do Bolsonaro com comunistas, com partidos de esquerda, com partidos do campo progressista, talvez dificulte um pouco essa relação. Na verdade, William, a minha preocupação não é só com o Maranhão, a minha preocupação é com o Brasil, porque um governo que já coleciona escândalos em menos aí de 60 dias, pouco mais aí, talvez 45 dias, é um governo que, enquanto um cidadão brasileiro que torço pela democracia, eu fico muito receoso, porque o Brasil ele precisa de governabilidade, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de garantia de direitos, e ele precisa, para que garanta tudo isso, precisa de diálogo. Então, um presidente que não dialoga bem com a sua própria equipe, que gere um país pelo Twitter ou pelo Skype, sem nenhum tipo de bom senso, e afirma isso como se fosse algo bom, algo positivo, eu olho isso com bastante receio. É importante agir com razoabilidade, gerir um país não é brincadeira, então meu receio não é só do ponto de vista do Maranhão, é do país como um todo. Quanto ao Maranhão, eu confio, porque faço parte, conheço, na gestão o governador Flávio tem feito, nós temos uma base de deputados federais que tem lutado muito para garantir recursos, garantir o respeito ao nosso Estado, aos cidadãos maranhenses. Conseguimos eleger 2 senadores, o Everton Rocha, a Elisiane, que ao lado do outro senador, Roberto Rocha, tenho certeza que vão se unir para a destinação de recursos e para não permitir nenhum tipo de retrocesso ao nosso Estado. Essa é minha confiança, mas espero, torço e lutarei para que o então presidente Jair Bolsonaro ele possa olhar com bons olhos e respeitar não apenas o Estado do Maranhão, respeitar o Nordeste, respeitar o cidadão brasileiro, respeitar as minorias, porque nós não vamos permitir nenhum tipo de retrocesso. É importante que para isso haja muita unidade, não só nos partidos de esquerda, mas por todos aqueles que de fato desejam um Brasil justo e um Maranhão, um país ainda melhor. Você é advogado, dá aula em faculdade de Direito, eu não posso deixar de te perguntar como é que você tem visto também o início da gestão do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, frente à pasta da Justiça, né? O ex-juiz federal já propôs algumas coisas muito polêmicas, como o tal do acordo de promotoria, que já é muito criticado nos Estados Unidos, sobre ampliação das possibilidades em que um policial ou um agente de segurança pode alegar que estava sob forte emoção para caso mate alguém. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação, a gente está quase terminando a entrevista, sobre como é que começa essa gestão do Sérgio Moro à frente do Ministério.
começa já com uma certa desconfiança pelo fato gerador da nomeação dele enquanto ministro da Justiça. É inevitável não afirmar ou não crer que o fato gerador foi a prisão do ex-presidente Lula, inclusive inviabilizando o Lula de participar das últimas eleições. Como se fosse uma contraprestação ao trabalho, entre aspas, bem executado. Por esse fato, isso aí já gera, claro, uma grande desconfiança. São vários os outros pontos, como, por exemplo, a questão do armamento, o interesse norte-americano da liberação de armamento do país. A gente sabe que as principais fabricantes são norte-americanas, então há um interesse destas para maior comercialização de armas, porque vai fazer com que o capital norte-americano cresça. Sobre os pacotes, tem pontos bons, mas tem pontos também que nos geram um certo questionamento, como um incentivo, a contraprestação àqueles que denunciarem. Eu não sei, confesso que eu não sei se o Brasil está pronto, está preparado para esse tipo de incentivo. Ainda mais, enquanto jurista, ciente de que a prova testemunhal ela é a prostituta das provas. A gente sabe que isso pode comprometer e gerar muito mais injustiça do que justiça. É preciso analisar com cautela, não podemos também afirmar que só tem medidas ruins, tem medidas boas, medidas positivas, mas é preciso fazer um exaustivo, um debate, uma exaustiva discussão sobre essas propostas, para que a gente não possa, por exemplo, prejudicar ainda mais o Estado Democrático de Direito. A exemplo, aconteceu recentemente, pelo menos 2 casos de decisões judiciais que afrontaram direitos fundamentais, que afrontaram prerrogativas relacionadas à advocacia. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente percebeu que um advogado ele foi preso temporariamente, passou 2 dias na cadeia pelo fato de ter recebido dinheiro como contraprestação de um trabalho que ele executou enquanto advogado, com um contrato formalizado, porque o seu cliente ele estava sendo advogado e uma juíza lá de Santa Catarina acreditou que o dinheiro que o advogado recebeu na sua conta, com um contrato comprovando, era algo que fruto de crime. Ou seja, primeiro prende, depois pergunta de onde surgiu aquele dinheiro. Então, essa cultura de que primeiro prende, depois pergunta, tem gerado muitas injustiças, tem gerado muitos traumas. A gente precisa, como disse logo no início, reafirmar esses direitos fundamentais. Então, às vezes se vende muito fácil na mídia um pacote de combate ao crime, e esse pacote de combate ao crime acaba sendo um argumento muito fácil de se vender e acaba prejudicando direitos que são garantias como contraditória pela defesa. Por isso, a avaliação nesse momento é, claro, de desconfiança, mas também de necessidade de se discutir para que nenhum direito que está garantido possa ser perecido. Pessoal, eu quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa entrevista aqui. Como eu falei, ela foi gravada ao vivo, está sendo transmitida ao vivo, mas não hoje. A gente gravou essa entrevista em outro dia, porque eu estou me recuperando de uma cirurgia, mas eu estou de volta semana que vem, tenho certeza. Duarte, eu quero te agradecer muito você ter, nesse seu curto espaço, metade deputado, metade professor, ainda tem família, ainda tem amigos, ainda tem vida para cuidar. Você dispôs um tempo aqui para a gente na TV 247. Queria deixar o espaço aberto para você deixar o seu recado, falar um pouco sobre o seu mandato, como é que as pessoas encontram você nas redes sociais e se informam melhor sobre o trabalho que você tem feito aí. Mas eu já previamente te agradeço por ter dedicado esse tempo e espaço aqui na TV 247. William, eu que agradeço a vocês, tive melhoras aí, recuperação rápida na sua cirurgia. Espero um dia participar desse bate-papo aqui contigo ao vivo, podendo ler os comentários, interagindo com o pessoal. Eu gosto muito de interagir pelas redes sociais. Minha campanha foi muito forte. Quando estiver em São Paulo, inclusive, já está convidado para vir aqui no estúdio. É só avisar que você será presença confirmada aqui no nosso estúdio. Fechado, porque quando for em São Paulo, vou aí conversar contigo pessoalmente. E as redes sociais, na minha campanha, como eu estava dizendo, foi muito forte. Pode adicionar aí, quem quiser, mandar mensagem, Duarte Júnior, Duarte JR, _ no Twitter.
@DuarteJR_ no Instagram e Duarte Júnior no Facebook. Sempre tem uma grande interação. Por exemplo, eu tenho um aplicativo para celular, Duarte Júnior, pode baixar na plataforma iOS Android, e toda vez que eu vou votar lá na Assembleia, William, eu mando uma notificação para as pessoas para que elas participem da votação, para que elas possam opinar na votação que eu vou fazer na Assembleia. É uma forma de estar sempre próximo às pessoas, ouvindo as pessoas, para fazer um mandato verdadeiramente participativo. Eu quero muito ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque, como o próprio nome já diz, é um mandato, é um instrumento de representação do interesse público. Eu não estou lá para fazer a minha vontade, mas eu estou lá para fazer com que as pessoas, os cidadãos maranhenses, eles possam se sentir verdadeiramente representados e ver que a política ela pode ser diferente nesse país, e ela tem sido diferente, ela está melhorando a cada dia que passa. Pode ter certeza que esse é o caminho para que a gente possa ter um Brasil melhor, ter uma cidade melhor, um estado melhor. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento contigo, e, claro, espero participar outras vezes e conte conosco aqui no Maranhão. Volto a agradecer, Duarte. Eu entrevistei hoje Duarte Júnior, deputado estadual do PCdoB do Maranhão. A gente vai ficando por aqui com mais um Deluca Entrevista. Lembrando, continuem ligados na programação da TV 247, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e também acompanhem nosso trabalho lá no Brasil247.com.br. Logo mais tem mais Deluca Entrevista. Valeu, pessoal. Tchau.